Oi, queridos e queridas alunas, dando continuidade à aula e vamos continuar aí falando um pouquinho da empresa, tá? E sua questão cultural, que cada empresa ela tem um modelo, tem uma cultura, tem uma forma de se apresentar ao mercado, tá? Então, nós vamos falar agora um pouquinho da missão e dos valores, tá? A missão, toda empresa tem uma missão. E qual é a missão dela? Né? Como se apresentar no mercado de trabalho, no que ela é forte, quais são suas principais potencialidades. Tá? Por exemplo, Henry Ford, né, quando teve aquela ideia do Fordismo, né, de trabalhar de uma forma mais produtiva, apresentando mais carros, criando novos modelos, ou seja, a missão dele era produzir bastante carro para aquela população que estava crescendo, né? E até então estava sendo uma novidade, tá? Então, qual era a missão, por exemplo, do Henry Ford? Era produzir carros bons para uma sociedade que estava numa demanda nova em adquirir um automóvel, tá? Então foi uma sacada boa dele. Tá? Então a missão é o quê? Apresentar o seu produto, né, para a sociedade. Tá? Por exemplo, hoje nós estamos no mundo tecnológico. Então o atendimento é uma missão muito importante. O atendimento tecnológico, o atendimento apresentável, tá? Por exemplo, os hospitais, cada um vai ter sua missão. É o quê? A missão de desenvolver boa saúde, boas tecnologias para atender o cliente ou o paciente. Tá? Então, cada empresa, cada instituição tem a sua missão. Tá? Então, isso tem um significado enorme. Então, onde você trabalha, onde você deseja trabalhar, então você sabe que ela tem uma missão. E a importância é vestir a camisa dessa missão, né, para se apresentar ao mercado de trabalho. Você vê que tem pessoas que trabalham com uniforme, porque ela veste, ela sabe a missão daquela empresa, daquela instituição. Tá? Os valores eu digo também que está ligado bem aos valores éticos, tá? Que são formas, principalmente internas da empresa, né? Os seus valores, as suas condutas éticas, tá? O seu comportamento interno, toda a parte organizacional, tá bom? E isso exige o que? Um treinamento, né? Uma postura da empresa, tá? Então os valores, as empresas, muitas, né? Principalmente as tradicionais, elas gostam dessa questão de valores. Por quê? Porque é um trabalho que a pessoa é treinada a adquirir todas as questões éticas da empresa, tá? Então aí entra a postura, entra a maneira de pensar, entra a maneira de agir, ou seja, ao ser inserida naquela empresa, um funcionário ele vai ser moldado, né? Ele vai ser moldado a adquirir um perfil daquela empresa, tá? Então ela vai ter que adquirir, ela vai ter que colocar nela o perfil daquela empresa. Tá? Usando o que? Usando um uniforme, principalmente quem trabalha na porta de entrada, né? Tem que estar bem apresentável, com uniforme. Por exemplo, os homens sem barba ou de barba feita, as mulheres sempre com vestidos, com casaquinhos, né? Enfim, então são uma condutas, né, da empresa, né, que está inserida nos seus valores. Tá? E isso é importante por quê? Porque isso vem ao encontro da pessoa que vai trabalhar naquele local. Tem pessoas que não têm o perfil ou não se adequam, né, àquela missão com aqueles valores. Tá? E aí entra o quê? Entra um embate, aí entra o quê? Entra uma dificuldade entre empresa e funcionário e empresa. Tá? Então qual é o papel das pessoas e qual é o papel da instituição? Né? Então o papel da pessoa numa empresa é o quê? Ela vestir a camisa da empresa, tá? Ela vestir a missão, ela vestir os valores, ela investir tudo da empresa, ela abraçar a empresa, como se fosse uma família. Né? É por isso que, assim, dizem que a nossa segunda casa é o nosso ambiente de trabalho. Tá? E é bem verdade. Para outras pessoas, né, se torna até a primeira casa. Tem pessoas que trabalham 12 horas, 14 horas, enfim. Então a pessoa ela veste mesmo, ela abraça a causa da empresa. Tá? Ela tem orgulho, por quê? Porque aquilo a motiva, aquilo lhe dá prazer. Tá?
quando ela é inserida, quando ela aceita as normas e as políticas da empresa, tá? E qual é o papel da instituição? O papel da instituição, né, que hoje, né, graças a Deus, ela está tendo um olhar mais apurado para o funcionário, né? Porque muitas pessoas acabam se desmotivando, às vezes até por falha da empresa, porque ela está tão habitolada, ela está tão pensativa só na questão dos lucros de produção, lucro, tá? E se esquece do funcionário, se esquece daquela pessoa que está ali trabalhando, né? Que está fazendo, se doando. E quando ela não tem esse retorno, quando ela vê que a empresa não a valoriza, então ela acaba o quê? Se desmotivando. Tá? E isso leva ela a faltar, a chegar atrasada, né? Infelizmente algumas pessoas vão lá, dão um atestado, tá? Mas tudo isso são indícios do quê? Porque a pessoa não está feliz naquele local de trabalho. Né? Então isso tem que ser reparado, aí tem que ser analisado. É por isso que hoje os psicólogos estão se inserindo nas empresas, nas instituições, tá? Que é muito importante nessas questões, tá? De estar tentando captar, ver como está o ambiente, entre o funcionário, entre o chefe, o líder, o supervisor, tá? Quais as questões psicológicas que estão ali pairando, porque muitas pessoas estão pedindo para ser demitidas, porque outras estão ficando doentes, porque a produção está caindo. Então tudo isso pode ser analisado e tem um sentido, né? Porque tem algo por trás ali que está causando aquilo. E é isso que o psicólogo faz numa instituição. Ele vai investigar, ele vai conversar com o chefe, com o funcionário, com a equipe, com toda a área administrativa, a diretoria. Então ali ele vai perceber e vai entender o que está acontecendo, né? De tanta desmotivação, desvalorização. O importante é que as empresas estão tendo esse olhar. Então, algo que foi conquistado para motivar assim, os funcionários. Tá? É uma cesta básica, é o ticket de refeição, vale refeição, vale transporte, assistência médica, assistência odontológica, né? Auxílio de creche para funcionários, né? Para com seus filhos. Isso é bom, isso é motivador, né? Porque o funcionário ele se sente bem quando ele é valorizado e quando ele tem esses benefícios. Então ele vai produzir com mais alegria, ele vai produzir com mais entusiasmo, né? Ele vai trabalhar de uma forma que ele aceite de uma maneira agradável a missão da empresa, os valores da empresa, toda a cultura da empresa. Ele tem até orgulho de falar da empresa, né? Ele fala, eu trabalho no hospital tal, né? Sou funcionário do hospital tal, né? Tem pessoas que até quando estão saindo do seu ambiente de trabalho, às vezes você encontra ela com um crachá no peito, olha, né? Ou seja, ele está dizendo, olha, eu trabalho nessa empresa, eu tenho orgulho de trabalhar lá. Isso é muito bom quando tem esse relacionamento, né? Entre a instituição, entre o hospital e entre o funcionário, né? Então isso é ótimo, né? Isso é benéfico, tá? E aí, os hospitais, as empresas, estão investindo, né, no funcionário. Com palestras, todo ano tem uma promoção, os funcionários estão sendo mais ouvidos, em questão de se tem alguma insatisfação, o que pode estar melhorando. Então isso é útil, isso é agradável, né? Tanto a empresa quanto o funcionário, ambos eles saem ganhando, né? E a importância disso é que trabalhar num lugar que você se sente bem e você é valorizado, poxa, não tem preço, né? Ainda mais hoje que as pessoas não têm muita esperança em questão profissional, né? Ainda mais com a pandemia hoje, as pessoas estão inseguras, as pessoas estão inquietas, né? O número de ansiedade, de pessoas com ansiedade aumentou, outras com depressão também aumentaram, então tem muitas incertezas, né? Mas as empresas, quando tem um olhar mais humano, né? Quando ela gosta do funcionário, quando ela gosta da empresa, então ela tenta acalmar, ela tenta trazer algo que possa minimizar o sofrimento, a insegurança daquele funcionário dela, né? E isso causa o quê? Saúde na empresa, saúde no funcionário, né? E ambos trabalhando dessa forma, dizemos, de um relacionamento harmonioso,
isso é perfeito, né? Então tem um casamento bom. Quando você tem um casamento bom com a sua empresa, né, com a sua instituição, então é só comemorar as bodas e trabalhar, né? Então as empresas hoje estão tendo esse investimento, investindo no funcionário, sabendo que motivando ele, investindo nele, ela vai ter o retorno dela, né? Porque qual é o lugar que você está se sentindo bem, está sendo bem tratado, você não vai querer sair dali, né? É igual um relacionamento, um namoro, um casamento. Quando você está bem com a pessoa te trata bem, te valoriza, poxa, você não quer sair dali nunca mais, né? Então a empresa e o funcionário também é a mesma coisa, né? Pode ocorrer algumas dificuldades, pode ocorrer. Então isso dá para ser trabalhado, dá para pensar sobre o assunto, tá? Qual é o maior problema, né? Quando a pessoa não se encaixa nos valores, na cultura da empresa, na missão da empresa. Pode gerar o quê? Doenças, né? E tem muitas pessoas afastadas, insatisfeitas. Por quê? Porque ela não aceita o perfil da empresa, ela não aceita o modelo da empresa. Quando ela entra para trabalhar, ela entra até feliz. Todas as pessoas, quando começam a trabalhar, elas anunciam para todo mundo, estou trabalhando, arrumei um emprego, ótimo, isso é bom. Mas no decorrer aí dos meses, dos anos, né? Aí ela vai diminuindo um pouquinho aquela motivação que ela tinha, aquela paixão que ela exibiu no começo. Por quê? Porque ela viu que ela não estava se encaixando tão bem, né? Agora ela está começando a ficar mais angustiada, preocupada, ansiosa, e começa a ficar doente emocionalmente ou fisicamente, aí precisa de um acompanhamento, aí ela se afasta, ela falta, ela chega atrasada, enfim, quando chega nessa situação é ruim, né? O legal é conversar, né, com toda a diretoria, com o seu superior e tentar uma maneira para você não ir trabalhar, porque você vai ficar doente, você vai ficar afastado e isso pode agravar mais lá na frente, tá? Porque quando você trabalha num lugar que você não está feliz, que você está insatisfeito, então não é bom, né? O bom é você, de alguma forma, sair de lá de uma maneira tranquila, harmoniosa, tá? E procurar depois algo que você realmente gosta de fazer, tá bom? Então, o trabalho faz parte da vida do ser humano, como eu disse na aula anterior, da semana passada. Nós estamos totalmente vinculados ao trabalho, né? Então, o trabalho está na nossa vida, pertence a nós, tá? E quando trabalhamos naquilo que gostamos, ele é melhor ainda. Mas quando não trabalhamos naquilo que não gostamos, tá? Então tem que ter algumas adaptações, precisa ter um preparo psicológico, emocional, né? Precisa se adaptar, ser flexível, né, a determinadas situações, ter uma grande preparação, às vezes se submeter, tá? Mas que seja também num curto período. Se perceber que aquilo está fazendo mal, o trabalho, então não vá, né? Procure outra forma, né, profissional que te traga prazer e você esteja bem, né? É o que eu digo sempre assim para os funcionários lá onde eu trabalho também, né, na área da saúde. E tem que ser flexível, não adianta. Mudanças que acontecem, tecnologias são muito rápidas, né? Que nem na semana passada e retrasada, né, teve uma mudança de sistema lá onde eu trabalho, no hospital. E o que fazer? Tá? Ou seja, a questão do papel eles estão tirando. Até mencionei na aula anterior, né? Agora é tudo pelo sistema. Então veio uma equipe lá do Rio de Janeiro, tá? Então ela implantou esse sistema e fez um treinamento com todos os funcionários, né? Então a primeira semana foi algo assim que ficou todo mundo desesperado, né? Eu não sei fazer isso, puxa, é difícil trabalhar nesse sistema, e alguns ficaram ali ansiosos e transpiravam e queriam desistir, porque não dá para trabalhar dessa forma, porque já estava acostumado da outra, tá? Agora passaram-se praticamente 2 semanas, né? Então tá todo mundo agora conseguiu, se adaptou. Por quê? Porque se abriu para o novo, para a mudança, né? Então quando você vai trabalhar na instituição, tem que ter essa flexibilidade, tem que saber se abrir para mudanças, porque o mundo é constante mudanças. E o local de trabalho institucional também é assim, né? Então é legal ter essa visão, ter essa flexibilidade para até manter um crescimento, né? Até você crescer junto com a empresa nesse âmbito.
Ok, alunos? Daqui a pouquinho eu passo o vídeo da última aula para a gente estar encerrando, tá bom? Qualquer dúvida me perguntem no WhatsApp, tá? Ou algum comentário. E até já. Um grande abraço.